Pessoal, sou o comandante Parente, professor de vocês de prática de manobra de navios, e dando continuidade à nossa unidade 1.0 curva de giro, a gente parou na terceira videoaula, vamos continuar nessa quarta videoaula, e na anterior a gente viu exatamente aí o que é uma curva de diâmetro tático, como é que a gente faz essa curva de diâmetro tático para as diversas velocidades, para os diversos ângulos de leme. Vimos o que era um avanço, o que era um afastamento, um abatimento. Vimos a diferença entre a maior distância, que é o diâmetro tático, e o diâmetro final. E vimos também ângulo de deriva, né? Na aula de hoje, pessoal, a gente vai falar sobre essas comparações aí. Eu vou comparar essas curvas de diâmetro tático de um navio conteneiro em plena carga para a curva de diâmetro tático desse mesmo navio conteneiro em lastro. E vamos também fazer algumas comparações sobre curvas de diâmetro tático de um navio com razão de giro constante e velocidade executada em aceleração e o planejamento de uma curva. Então vamos lá. Comparação de curva de navio conteneiro em plena carga com o navio lastro. A nossa referência é essa que está aqui, pessoal. Aliás, é um site bem interessante, né? Negócios de navios, Ships Business. Bem interessante, quem quiser acessar ali, tem outras informações bem interessantes para a nossa profissão. Quem quiser se aprofundar aí com maiores detalhes, maiores informações sobre ship handling e a nossa profissão. Vamos lá, pessoal. Nessa comparação aí, a gente está fazendo uma curva de diâmetro tático para boreste e uma curva de diâmetro tático para bombordo. Minha condição nesta curva, eu estou na condição de navio totalmente carregado, vou fazer essa curva com a minha maior velocidade e vou usar a maior quantidade de ângulo de leme, ou seja, vou fazer full speed com todo o leme a boreste ou a bombordo em plena carga. Então a gente já pode tirar algumas conclusões aí comparando a curva de boreste e a curva para bombordo, a gente vê que existem algumas pequenas diferenças, né? Ou seja, o navio normalmente, sempre lembrando, navio de um eixo, passo fixo, rotação à direita, right hand fixed pitch propeller, ele tem uma tendência, por causa da rotação do nosso eixo, de guinar com maior facilidade para bombordo, né? Ou seja, se a gente deixar só o nosso leme girando ali, a gente tem a tendência da popa ir para boreste, da proa ir para bombordo. Então, nessa situação, a gente acaba tendo aqui, ó, um diâmetro tático para bombordo um pouco menor do que o nosso diâmetro tático para boreste. Nesse caso, de 0,13 nautical miles, ou seja, um pouco mais do que um cable. A gente vê que o nosso navio começou com 25,52 nós. A gente tem aqui, ó, quando ele chega num afastamento de 90 graus, essa velocidade de 25 já caiu para 17 nós na guinada para boreste, isso em 2 minutos. Já é um primeiro conceito que a gente vai ver depois na unidade 2 de como parar o navio, né? Ou seja, eu não mudei a velocidade, ou seja, a minha manete está exatamente na mesma posição e eu tive aqui uma perda de 7 nós e meio guinando para boreste. Isso em 2 minutos. Eu reduzi a minha velocidade sem mexer na manete, em 7 nós em 2 minutos. Já para bombordo, a gente caiu um pouquinho mais, foi para 16,9, com um tempinho de 1 segundo menor. E a gente calcula aqui do lado esquerdo também qual foi o meu avanço nessa curva de giro para bombordo, ponto 38, e qual foi o meu avanço na curva de giro para boreste, foi um pouquinho menor, ponto 37. Tá? Nesse caso aí do exemplo, estava full sea speed com 104 rotações, tive um diâmetro tático um pouco menor para bombordo. Vamos ver agora esse mesmo navio, com essa mesma velocidade, com esse mesmo ângulo de leme, mas mudando a minha condição de carregamento. Vou estar em condição de ballast condition. Então, olha só, vamos fazer uma comparação.
Minha curva de diâmetro tático para Boreste ainda tem aqui, ó, um afastamento maior, um diâmetro tático maior do que o meu diâmetro tático para bombordo. Pequeno, 0,58, 0,56. A mesma coisa acontece aqui no meu avanço. Olha só, claro, comecei aqui com uma velocidade inicial de 26,1, estou com o mesmo regime de RPM dos motores, só que eu estou mais leve, né? Então vou começar com uma velocidade maior. Vou cair aqui, ó, em 1 minuto e 43, eu caí de 26 para 16,8. Olha só, quase 10 nós eu reduzi de velocidade nessa condição de navio leve. E num tempo bem menor, não cheguei nem a 2 minutos. Né? Tive, olha só, um diâmetro tático, um navio leve, maior do que quando eu estava carregado. Interessante, né? Estou mais leve, mas o meu navio fez uma curva maior. E é exatamente o que a gente vai fazer agora. A gente vai dar uma comparada, Boreste e Bombordo, muito parecida, a diferença foi pequena, né? Mas aí, mesmo assim, a curva para Bombordo ainda é um pouco menor que a de Boreste. E na próxima transparência, a gente já vai calcular agora, poder analisar essas duas curvas juntas. A gente vê aqui, ó, que com o navio mais leve, eu tive uma curva de diâmetro tático de 0,58 e com o navio mais pesado 0,54, ou seja, a minha curva de diâmetro tático com o meu navio mais leve, ela é maior, preciso de mais espaço. E essas comparações aqui, e essas plotagens são interessantes, né? Que eles mostram aqui exatamente o espaço que o meu navio varre para fazer essas curvas, seja para bombordo ou seja para boreste, né? Bem interessante a gente fazer essa comparação. A mesma coisa aqui, vamos ver o avanço. O meu avanço em substituição de navio ballast, eu tive 0,48 e com o navio carregado 0,37. 0,37. A minha velocidade diminui mais rápido aqui, mas em compensação, o meu avanço e o meu afastamento tende a ser maior na situação de navio leve, ballast condition. Bem, vamos continuar, pessoal. Vamos fazer agora essas mesmas curvas, tá? Só que com metade da velocidade. Para a gente comparar agora o navio full, metade da velocidade com todo o leme a boreste. Então tá aqui, eu ainda tenho o meu diâmetro tático para boreste um pouquinho maior do que o meu diâmetro tático para bombordo, o meu avanço 0,36, 0,35, muito parecido, né? Comecei com 12,76, já caí aqui, ó, quase 4 nós, 3,76 em 3 minutos e 26. Levei um tempinho maior agora para chegar aqui no meu afastamento de 90 graus e levei 6,46 para o meu diâmetro tático aqui, ó, que eu inverti o meu rumo de 180 graus. Ou seja, em 6 minutos eu reduzi a minha velocidade de 12,7 para 7 sem mexer na manete. A manete ficou lá com a rotação que estava, no caso do exemplo aqui, 50 rotações por minuto. Vamos ver agora essa mesma situação com o navio em ballast. Ali, ó. Comecei com 13, estou mais leve, né? Com a mesma configuração de regime de máquina, vou a 13,5 e reduzi para 9, 8,9, né? Reduzi aqui 4 nós em 2 minutos e 54 e em 5 minutos e 45, praticamente 6 segundos, eu fiz uma curva de diâmetro tático para boreste, reduzi aí cerca de 5 nós, 5,7, quase 6. Né? Então, bem interessante essa curva também. E agora a gente faz como a gente fez com velocidade máxima, a gente compara as duas curvas com o half ahead, metade da velocidade. A gente vê aqui, ó, que com o navio mais leve, os meus tempos de diminuição são menores, mas em compensação a área que eu preciso de avanço e de afastamento são maiores. Eu aqui precisei de meia milha, 0,52,
e aqui ponto 428. Para bombordo é sempre um pouquinho menor por causa da rotação do nosso eixo. Bem interessante, né, pessoal? Meu avanço aí em condição de navio leve foi de um cable, né, ponto 11 nautical miles, maior do que na situação de navio full load. Fala um pouquinho agora, pessoal, sobre curva de giro. Vou falar um pouquinho agora sobre curva de giro, sobre o pivot point. O centro de giro, que eles chamam aí de centro instantâneo, são vários nomes, né? Centro instantâneo de rotação, ponto de pivotamento, pivot point, durante a guinado, é onde tudo vai se passar como se tudo girasse em torno desse ponto. A gente vai ter o fluxo de água da proa até o pivot point, tá? Vai ser maior, vai ter uma pressão maior no bordo que a gente está efetuando a guinada. Então, se eu estiver guinando para Boreste, da proa até o pivot point, eu tenho no costado de Boreste uma pressão maior, e do pivot point para a popa, no bordo contrário da guinada, eu vou ter um aumento da minha pressão. Se tivesse uma aleta colocada exatamente no centro de giro, ela não teria ângulo de ataque durante essa curva, que é o ponto ali que a gente está no centro que o navio está fazendo a sua guinada. Então, se o meu navio estiver parado, normalmente esse pivot point ele vai ser coincidente com o nosso centro de gravidade. Então, está ali o navio paradinho, o nosso centro de gravidade está coincidentemente com o nosso pivot point. Se a gente começar a colocar esse navio com máquina adiante, andando para avante, esse pivot point ele vai tender a ir para a proa do navio. A gente tem aí algumas referências bibliográficas que falam aí de 1/5, de 2/5, de 1/3, né? Mas normalmente a gente vai trabalhar aí entre 1/5 e 1/3. Então esse pivot point tende a ir para a proa quando eu estou com máquinas adiante. Já quando eu estou com máquinas atrás, e a gente viu isso no filme, na videoaula anterior, esse pivot point ele tende a vir a 1/3 aqui para a popa do navio, falando sempre do LPP, né? Então a gente vai ter esse pivot point indo para ré quando a gente está com máquinas atrás. O PNA ele usa 1.5 do LPP nessa posição do pivot point, quando ele está indo para avante ou quando está indo para ré, algumas diferenças. Para navios de formas cheias, em águas profundas, o diâmetro tático é cerca de 3 a 4 vezes o comprimento do navio. Ainda nessa videoaula, a gente vai ver algumas curvas de giro que a gente vai fazer referência ao comprimento, ao LPP do navio, e a gente vai ver que pode até aumentar um pouco mais do que 3 a 4 vezes. Isso vai depender, inclusive, da folga abaixo da quilha que esse navio possa estar fazendo essa curva. Como eu já falei, a Boreste vai se aproximar, se ele estiver guiando para Boreste, é paralela e a bombordo do ponto pivô para ré. Nesse exemplo, eu estou fazendo uma guinada para Boreste, né? Não, para bombordo. Então, aqui, ó, nessa área da proa até o ponto pivô, eu tenho a bombordo uma maior pressão e do outro bordo eu tenho uma maior pressão do ponto pivô para ré. Vamos falar sobre curva de giro na prática, pessoal. A gente tem aí uma situação de roda-roda, dois navios roda-roda, uma situação complicada. A gente vê pelo RIPEAN que cada um vai ter que colocar o seu leme aqui a Boreste, cada um vai guinar para Boreste. Mas o problema que a gente pode vir a ter nessa situação aí, o principal problema é o abatimento. Vocês estão lembrados quando a gente viu a curva de diâmetro tático, que eu carrego o meu leme para Boreste e eu vou ter naquela fase 1 um abatimento para o bordo contrário de onde eu carreguei o leme? Então, a gente tem naquela fase 1 ali o nosso centro de gravidade que tende
aí para o bordo contrário, vai jogar o meu navio, porque aquele espaço todo do navio vai ocupar um espaço a bom bordo, e isso vai acontecer também com o outro navio. Então, a gente acaba tendo aí uma regrinha, né, que a gente tira lá do arte naval, que os navios começam a ganhar caminho para o bordo da guinada, ou seja, depois que eu carreguei o meu leme, cerca de 2 a 3 vezes o comprimento do meu navio, ou seja, aquela fase 1, que eu ainda não tenho aquelas acelerações, mais velocidades com o meu leme carregado para fazer que o meu ângulo de deriva faça com o meu navio guine, eu preciso aí de 2 a 3 vezes o comprimento do meu navio. E o outro navio precisa também de 2 a 3 vezes o comprimento do navio dele para começar a guinar para Boreste. Então, a gente tem uma situação aí que pode levar a uma situação indesejada desses dois navios aí terem um abalroamento porque fizeram essa guinada aí muito próximo. Então, se a gente fizer um cálculo rápido aí, eu preciso de 3 vezes o LPP de um navio somado a 3 vezes o LPP do outro navio. Isso aí é o que diz lá o arte naval. Se a gente for procurar Heads on Head lá no Ship Handler for the Marine, ele deixa bem claro ali que a gente está falando canal estreito, tipo um canal do Panamá, ele já coloca ali que é 1,5 vezes o comprimento de cada navio. Então a gente tem aí uma diferençazinha lá do Ship Handler for the Marine, porque está no arte naval. Agora, o importante é que a gente tenha em mente, tenha esse conceito internalizado dentro da gente aí, que a gente sempre que está no roda-roda, a gente tem que fazer essa guinada o mais afastado possível, pelo menos 6 vezes o comprimento dos dois navios, 3 vezes o comprimento dos dois navios somados. Informação que eu já passei para vocês lá do Ship Handler for the Mariner, né? De 1,5 o comprimento de cada navio. E agora a gente vai falar sobre algumas considerações práticas sobre as curvas de diâmetro tático que a gente viu na aula passada e continua vendo na aula de hoje, na nossa videoaula passada. Então, vamos lá. O avanço, o diâmetro tático, o afastamento e o tempo de evolução, eles são inversamente proporcionais ao ângulo do leme, ou seja, quanto maior a quantidade de ângulo de leme que eu tenho, menor vai ser o meu avanço, o meu diâmetro tático, o meu afastamento e o meu tempo de evolução. É até intuitivo a gente verificar isso, né? Vamos continuar aqui. O tempo de evolução é o tempo que o navio leva para estar sob uma curva constante, ou seja, quando ele já está na fase 3, que ele tem ali aquele equilíbrio dinâmico e o somatório de forças igual a zero. Já o ângulo de deriva, pessoal, ele aumenta com o ângulo de leme, ele é diretamente proporcional. Quanto maior o meu ângulo de leme, maior o meu ângulo de deriva e menor o meu avanço, o meu diâmetro tático, o meu afastamento, o meu tempo de evolução. Então, algumas considerações práticas aí sobre a nossa curva de diâmetro tático. O tempo de evolução também é intuitivo isso, ele vai diminuir com o aumento da velocidade, maior a minha velocidade, menor o meu tempo. E quando a gente efetua uma evolução, deve ser levado em consideração, em conta que o avanço, o afastamento ou o diâmetro tático, no caso de uma guinada de 180 graus e o abatimento, eu preciso desse espaço para fazer uma guinada e a gente viu até que um pouco mais, né? Porque esses cálculos aí do avanço e afastamento, ele é feito sobre o centro de gravidade. Eu tenho aquele espaço que é ocupado pelo meu navio. Então, a gente usa essa curva para ver se naquela área que eu estou operando com o meu navio, naquele canal, naquela área águas restritas, se eu tenho um espaço suficiente para fazer essa curva, essa guinada de 180 graus, usando as minhas próprias máquinas e meu próprio leme, desde que a gente não tenha vento nem corrente. Se tiver vento e corrente, aí é um outro cálculo que a gente tem que ter, e até se for o caso, se tiver rebocador. Vamos falar ainda de avanço, de afastamento, diâmetro tático e evolução, que esses parâmetros eles vão diminuir com o aumento do ângulo de leme. A gente acabou de ver essa consideração e a gente tem aqui 3 curvas. A primeira
primeira curva eu estou fazendo com 15 graus de leme, um desenho maior da minha curva, na mesma velocidade. A gente vê aqui o avanço, ó, 15 graus de leme. Essa segunda curva eu estou fazendo com 25 graus, então eu tenho uma curva menor. Aqui o avanço, 15 graus de leme. E essa aqui é a minha terceira curva, que eu tenho uma curva bem menor do que a primeira, bem menor mesmo, olha só. 15 graus e essa aqui com 5 graus, que eu vou ter um avanço. Esses avanços aqui são para 90 graus, ou seja, quando o navio atinge esse ponto na curva de 35, nesse ponto na curva de 25 e esse ponto na curva de 15. Então, é exatamente inversamente proporcional. Aumentei o ângulo de leme, vai diminuir avanço, afastamento, diâmetro tático e abatimento. Já o ângulo de deriva, pessoal, ele aumenta com o ângulo de leme, é diretamente proporcional. É a mesma coisa, são 3 curvas fazendo com 15, 25 e 35, só que aqui a gente mostra que o ângulo de deriva para 15 graus, ó, ele vai aumentando à medida que a gente vai aumentando o ângulo de leme. Então, a gente já viu que o desenho é diferente e a gente vai ter aqui esses ângulos que vão aumentando, são diretamente proporcionais. A é menor do que B, que é menor do que C. Bem, vamos continuar aqui, pessoal. Esse aqui também é intuitivo, né? O tempo de evolução ele vai diminuir com o aumento da minha velocidade. Se eu estou aumentando a minha velocidade, eu vou diminuir o meu tempo de evolução. Vamos falar